Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre o Grenal, dessa vez projetando o time do Inter para esse clássico Grenal. Eu vou fazer aqui com vocês duas projeções de time, uma mais próximo do que o Mano vem colocando em campo, e uma segunda opção que seria aquilo que eu entendo que o Inter poderia testar para esse clássico Grenal. Sei que Grenal não é lugar para teste, mas como a gente não tem nada a perder, pode ser válido pensar em algo diferente para surpreender nesse Grenal. E eu começo falando sobre um esquema tático que seria um pouco mais conservador, mais de acordo com o que o Mano Menezes vem aplicando nas partidas, colocando algumas peças que são, da minha opinião, peças melhores do que o Mano tem colocado. É claro que, como eu já disse para vocês, as escalações que eu trago aqui antes dos jogos não são escalações que por informação, não é notícia, não é nada disso. É uma projeção baseada com um pouco do que eu acredito que o Mano Menezes possa fazer, mas principalmente baseada no meu sentimento de torcedor, aquele time que eu gostaria de ver em campo, aquele time que eu gostaria de ver sendo testado, sendo colocado em campo, e que até hoje nunca foi exatamente o time que o Mano colocou em campo. Nunca vamos saber, né? Se fosse colocado o time que eu projeto aqui com vocês, se o resultado seria o mesmo que tem sido, né? Tanto nas vitórias quanto nos empates e derrotas. Então vamos lá, primeiro vamos colocar um sistema mais conservador, de acordo com o que o Inter vem jogando, sem grandes surpresas, mas com aquele toquezinho de pitaco, que eu colocaria o John no gol. Eu sei que o Mano se apaixonou pelo Kehler, ele vai morrer abraçado no Kehler. Se ele for demitido, ele vai ser demitido com o Kehler de goleiro, ele não vai abrir mão, né? Então, mas eu não vou deixar de projetar o Inter aqui com o John como goleiro, porque eu entendo que é o goleiro que merecia pelo menos umas 5 partidas de sequência para a gente ter certeza quem é o John antes de retornar ou não o Kehler para o time titular. John no gol. Na lateral direita, com esse sistema mais conservador, com o que o Mano Menezes vinha colocando em campo, eu colocaria o Igor Gomes, porque o poder de marcação do Bustos é nulo. A gente não pode contar com o Bustos para marcação. Talvez a gente possa contar com o Bustos no apoio ao ataque, mas a gente não pode contar com o Bustos para marcação, porque ele não marca. Ele é nulo na marcação, ele é um jogador que ele não serve para marcar. E um lateral direito que não marca nos obrigaria a ter mais gente na defesa. Então, nesse primeiro esquema mais conservador, eu colocaria Igor Gomes na direita, a dupla de zaga, Mercado e Moledo, e na lateral esquerda, a gente não sabe ainda se o René vai ser ou não relacionado para a partida, eu não tenho essa informação de relacionados e tudo, então vamos deixar a dúvida entre René ou o Tauan Lara, e pedindo a Deus que seja o René, porque o Tauan Lara também não tem poder de marcação nenhum, e infelizmente, restaria o Tauan Lara caso o René não seja relacionado, e seria uma perda muito grande de marcação para o Inter. Espero que seja o René. Depois, abrindo o meio de campo, Campagnaro. Eu não acredito, sinceramente, que tenha tido em 2023 nenhum outro jogador com uma atuação mais convincente que o Campagnaro. Talvez o Johnny de 2022, seja melhor nessa posição do que o Campagnaro, mas em 2023 o Campagnaro teve algumas boas atuações, outras ruins, mas acho que de camisa 5 é o que tem, Não contratamos nada melhor e teríamos que nos contentar, na minha opinião, com o Campagnaro ali, ou então numa dúvida assim entre o Campagnaro ou o Johnny, mas não gosto também do Johnny de 2023, faz algum tempo já que não joga, talvez não seria o caso de colocar num clássico Grenal alguém que está há tanto tempo sem jogar. Depois da abertura do meio-campo com o Campagnaro, eu viria com Baralhas. Eu sei que também não é o nome que a gente gostaria de ouvir,
Talvez o Carlos Depena de 2022 fosse a melhor opção, só que o Carlos Depena está passando por um problema familiar, a gente precisa ter essa noção de que o pai do Carlos Depena está enfrentando um problema grave de saúde e que o Depena não está podendo nos oferecer aquilo que a gente precisa dele nesse momento. Então, pela atuação no último jogo, que não foi tão ruim do Baralhas, né, foi uma atuação boa, talvez a melhor dele com a camisa do Inter, eu colocaria o Baralhas como segundo homem do meio-campo. E aí, fechando com Alan Patrick e Maurício, e lá na frente eu colocaria o Wanderson, e centroavante eu colocaria ou o Pedro Henrique ou o Luca, né? O Pedro Henrique improvisado, que deu muito certo no Gauchão, ou o Luca, que é o nosso menino Libertadores, que tem feito grandes jogos, né, pelo Inter na Libertadores. Não repetiu tanto as atuações da Libertadores no Brasileirão e Copa do Brasil, mas é um guri que eu gostaria de ver uma sequência, eu gostaria de ver ele saindo de titular um dia no Inter. Mas enquanto isso não acontece, até me serviria o PH ali, improvisado de centroavante, com o Wanderson na ponta esquerda. Esse seria um time mais conservador, mais dentro do que o Mano Menezes já aplicou na temporada, mas, né, desistindo, digamos assim, de achar que o Bustos vai marcar ou que o Kehler vai ser um grande goleiro. A gente daria uma oportunidade para o John mostrar que veio e daria a oportunidade para o Igor Gomes, que foi o melhor lateral direito até agora na temporada. Esse esquema conservador é o mais próximo daquilo que o Mano pode botar em campo no Grenal. Mas eu sei que foi testado algumas coisas diferentes com 3 zagueiros nos treinos, e aí todo mundo começou a especular, né, que o Inter poderia vir num esquema de 3 zagueiros. Então eu resolvi trazer aqui para vocês um esquema meio maluco, assim. Eu sei que num primeiro momento vocês vão olhar para esse meu esquema e talvez vocês digam assim, cara, esse cara tá louco, meu. Não é possível que o cara tá dando essa ideia. E eu mesmo, quando eu botei esse time no papel, eu pensei, cara, eu tô maluco, meu. Mas tá, vou compartilhar com vocês aqui, lembrando que é uma coisa bem assim, bem maluca, uma coisa bem diferente. Não lembro do Inter ter jogado dessa forma na história, né? Mas é uma coisa que, digamos que se o Mano Menezes resolvesse fazer exatamente isso que eu tô falando para vocês, eu tô junto nessa loucura, tá? Então, com todas as ressalvas, não riam de mim, mas vamos lá. John no gol, porque eu bato o pé que o John tem que ser o goleiro. Aí sim, o Bustos na lateral direita, com 3 zagueiros. Mercado, Moledo e Nico Hernandes. 3 zagueiros. E ainda na esquerda, o René ou o Tauan Lara. Com o René, a gente ganharia ainda mais marcação e com o Tauan Lara liberaria ele um pouco para atacar sem ter tanto compromisso de marcação pelo fato de ter os 3 zagueiros. Aí tendo uma linha de 5 atrás, com 3 zagueiros e 2 laterais abertos, a gente teria ainda um volante cravado na frente da área ali, que poderia ser o Campanharo, poderia ser o Johnny, poderia ser o Baralhas, né? Mas vamos botar aqui Campanharo. Aí, mais à frente deles, o Alan Patrick e o Maurício, né? Com o meio de campo um pouco mais fluido, né? Com o Alan Patrick e o Maurício ali num triângulo com o Campanharo, né? E aí, lá na frente, Wanderson e Pedro Henrique, ou Wanderson e Luca, né? Como quiser, os 2 atacantes, o pela esquerda e o outro mais à frente. É meio maluco, é casinha fechada, é ferrolho, mas eu acho que o Inter tá pecando muito na marcação, tá deixando muita gente entrar na nossa área, e eu acho que valeria o teste, porque assim a gente não tá tendo muita coisa a perder nesse Grenal também, né? Então, se fosse o momento de fazer uma coisa assim um pouco mais ousada, um pouco mais arrojada, de repente poderia ser nesse Grenal, com 3 zagueiros, um lateral em cada lado e um trio de meio campo com os 2 homens de ataque. Talvez até, se fosse o caso,
seria possível deixar com 2 zagueiros, mas com a linha mais baixa, com o René e Igor Gomes ali, né? Que foi o primeiro esquema que a gente conversou, né? Mas o que eu tô sentindo no Inter é que tá faltando rapidez no contra-ataque. E talvez fazendo uma ligação direta ali, deixando para quem entende lá na frente, fechando a casinha e saindo de trás, poderia ser uma coisa interessante. Eu sei, é meio maluco, né? Mas, cara, a gente não tá tendo muito o que... a gente não tá tendo muito o que pensar, né, para esse Grenal. Vai no tradicional, todo mundo já sabe como é que é. Quem sabe uma surpresa, uma coisa diferente. E é claro, né, isso foi só um exemplo que eu dei, né, tem gente que poderia colocar aqui outros esquemas táticos com 3 zagueiros que poderiam também ser interessantes. Eu sou a favor de botar 3 zagueiros no Grenal, só que a gente tem que ter uma saída rápida, a gente tem que ter um apoio, né, tem que ter um apoio ao ataque, que pode ser bem interessante aí. Até se for Tauan, Lara e Bustos, não teria tanta perda de marcação tendo 3 zagueiros, né? E ainda mais um volante cravado ali na frente da área, por que não? Enfim, acho que tudo é válido, né? Tá faltando mobilidade no meio-campo do Inter. Quem sabe a solução não seria dar um passo atrás para depois avançar, né? Não sei. É só uma conjectura. Pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam dessa minha maluquice. Deixa também o teu like, se inscreve aqui no canal e vamos Inter para esse Grenal 439 na Arena do Grêmio amanhã, domingo, às 6h30 da tarde, e eu faço aqui o convite para vocês acompanharem lá pelo canal Ramiro Ruschel. Eu vou estar lá comentando mais uma vez, para quem já me conhece de lá, vou estar lá novamente. A partir das 5 da tarde a gente vai começar lá a cobertura desse Grenal e, se tudo der certo, a gente sai de campo com a vitória. E aí, claro, né? Depois do jogo a gente vê se a gente vai trocar treinador, se não vai trocar treinador, mas isso é outra história. Valeu, gente! Até amanhã!